Fala, prevencionista, tudo bem? Você tem medo de alguma coisa? Será que seu medo é racional ou é irracional? Esses dias eu fui no shopping com a minha mãe e chegou perto da escada rolante e ela simplesmente travou. Falava, não, Neto, eu vou subir não. Acabei de revelar meu apelido. Minha mãe e meus amigos de infância me chamam de Neto. Não vou subir não, tem medo. Mas por que, mãe, que você tem medo? Não sei. Como assim, não sei? Falei, não, mãe, vamos lá, vamos vencer o seu medo. Segurei na mão dela e falei, quando eu pôr o pé, a senhora coloca o pé também. E minha mãe não é nem uma idosa, assim, tão idosa, né? Minha mãe tem 54 anos. Quando eu pisei, ela pisou. Aí na hora que ela subiu, e segurou minha mão assim, com força mesmo. Falei, mãe, pode segurar naquela borracha preta ali da escada rolante. E ela não conseguia segurar na borracha preta da escada rolante, porque estava com muito medo. Gente, mas que coisa, na hora de descer, Neto, não vou dar conta, Neto, eu não vou dar conta. Falei, quando eu colocar o pé, a senhora coloca também. Foi a mesma coisa. Pam, pam. Coloquei o pé, ela colocou, desceu sem problema. E com isso, né, nós pegamos a escada rolante para subir. Fomos onde a gente tinha que ir, né, para resolver o problema. E depois tivemos que descer, né, pela escada rolante de novo. E ela com o mesmo medo. Falou, né, não dou conta, não sei o quê. Falei, vamos, mãe. Mesma coisa, segura a mão da senhora, a senhora vai. Vamos vencer o medo, mãe. Vamos vencer o medo. E aí, descemos pela escada rolante, mas na descida ela estava com mais medo ainda. A escada na descida, ela teve mais medo do que quando foi na subida. Gente, eu fiquei pensando, mas como é que pode, né? Ter medo de andar na escada rolante. Como o medo às vezes é irracional. A gente tem que pensar seriamente com os medos que a gente tem na vida. Eu conheci um homem, ele matava uma cobra, sem problema. Mas se ele visse uma lagartixa, ele ficava doido de medo. Gente, mas como é que pode? O cara mata uma cobra, um bicho que, dependendo da espécie, né, uma mordida pode ser fatal. Mas não, ele não tem medo de cobra e tem medo de uma lagartixa. Para ele é um medo real, né? Curioso é isso. Para mim, uma lagartixa, eu vejo ela na parede sem problema. Mas para ele tinha medo. Então, o que para mim é uma coisa normal, para ele era algo pavoroso. Uma simples lagartixa. A gente precisa tomar bastante cuidado com os medos que a gente tem. Qual o medo que você tem? Medo de ficar desempregado? Medo de não conseguir elaborar um PPRA? Medo de perder a esposa? Medo de perder o namorado? Medo de não conseguir emprego? Medo de não conseguir um estágio? Será que o seu medo é racional ou será que é irracional? Uma coisa é certa, não importa se é racional ou irracional. Medo é medo. E a gente precisa aprender a vencer os nossos medos. No caso, a minha mãe, com a minha ajuda, ela subiu e desceu na escada rolante. Mas mesmo assim, ela ficou com muito medo. E eu falei para ela, mãe, a gente vai ter que fazer esse exercício mais outras vezes, porque a senhora precisa perder o medo, porque não faz sentido ter medo de escada rolante. Pode machucar? Pode, na saída ali, parece que se a pessoa não souber, ela pode machucar, mas a chance não é tão grande assim, não é verdade? Então, precisamos aprender a detectar se o nosso medo é racional ou irracional para poder agir. Uma coisa importante do medo é você assumir que está com medo. Nesse ponto, minha mãe deu show de bola, ela assumiu que estava com medo. Você pode assumir para você mesmo que você está com medo. Às vezes, se expor, né, as pessoas podem até rir de você, mas pelo menos para você mesmo você deve assumir que está com medo e se expondo algumas vezes ao perigo, né, se o medo for irracional, para você se livrar do medo. Por exemplo, tem medo de não conseguir estágio. O que eu vou fazer? Paralisar? Não, eu vou mesmo assim distribuir currículo, falar com meus professores, falar com os meus coordenadores de curso, para ver se eu consigo uma vaga de estágio. Tem medo de conseguir emprego, de não conseguir emprego. A mesma coisa.
falar com os colegas, ó, tá sabendo de alguma vaga? Mandar currículos e sempre fazer mais do que as pessoas esperam de você. As pessoas esperam que você distribua 3 currículos por dia, tenta distribuir 10 e sempre além do que as pessoas esperam. Então, qual é o segredo, né? Resumindo isso, se expor gradativamente ao seu medo. Se exponha. Se o seu medo é irracional, ou se mesmo sendo racional é uma coisa que você pode vencer, se exponha gradativamente para de fato vencer o medo. E quando você estiver se expondo, né, esteja presente. Por exemplo, a minha mãe, eu vi que em alguns momentos, ela estava ali na escada rolante, ela segurava minha mão assim, eu vi que parecia que em algum momento ela não estava presente. Mas ali você tem que estar presente. Peraí, eu sei que eu estou aqui, né, vou abrir os olhos, vou segurar onde for preciso para me vencer meu medo. E para concluir, né, uma coisa importante, o medo se alimenta do próprio medo. Então, quanto mais medo você tem, mais medo você terá. A ideia é trabalhar para ir neutralizando o medo. Porque se você não vencer seu medo, ele vai vencendo você e vai cada dia ganhando mais e mais espaço. Desejo sucesso, saúde e paz para você. Que você ouse correr atrás das suas metas. Que você ouse desafiar os seus medos, se eles forem irracionais e se eles forem também racionais, né? Mas medos que seja importante você vencê-los. Sucesso sempre, abração, tchau!